Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui, tem um MediaCast, um momento especial de bate-papo, de conversa. Você sabe o nosso lema, não é? Fé e vida para a glória de Deus. Então, sempre um convidado diferente, alguém que tem um compromisso com o Senhor e que vem falar da sua vida, do seu trabalho, da sua profissão. Para você que nos escuta, para pensar um pouquinho no seu viver também. E seja em que área for da sua vida, para realmente continuar servindo ao Senhor. Nós temos uma vinheta, já eu volto, tá bom? Espera um pouquinho aí. Então, como eu falei, estamos aí de volta. Hoje eu estou com Osmar Guerra. Que sobrenome, cara. É muito bravo. O que é isso? Espanhol ou não? Não, português? Português, é. Primeiro, muito prazer estar aqui com você, Reverendo Fernando. Que bom que você está aqui. E que bom que vocês me convidaram. Fico muito feliz mesmo. E um servo de Deus, um homem compromissado com o Senhor, uma pessoa que tem sua fé no Senhor e trabalha em áreas, assim, importantes, né? De importância, que pode, onde fica marcado o trabalho feito. Eu vou pedir que você fale um pouquinho mais, mas eu tenho aqui algumas passagens profissionais muito legais. Ele é produtor, trabalha nessa área, fez teologia, ele estudou. Como é que foi essa história? Como é que você foi parar no seminário e agora está trabalhando na televisão? Então, Fernando, é o seguinte, eu vim de uma família humilde da cidade de Piracicaba e a gente sempre foi da Igreja Batista, muito envolvido. E é engraçado, quando eu tinha 5 anos de idade, veio meu pai gostava muito de política, meu pai gostava de se envolver com o centro comunitário e não sei o quê, e veio uma rádio em casa. E o repórter perguntou, e você, menino, o que você quer ser? E eu nem sabia nada, mas eu falei, eu quero ser jornalista. E é engraçado que esse negócio ficou, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas também muito envolvido na igreja, desde pequeno, juniores, adolescentes e você sabe, igreja, quando você se destaca por conta de comunicar bem, você vai pra frente. Quando você vai pra frente, você ganha destaque e a coisa vai acontecendo, né? E a coisa vai... Então, quando eu tinha uns 16 anos, eu pensei que eu tinha um chamado pastoral. E teve um lance interessante, porque a Igreja Batista lá de Piracicaba, a primeira Igreja Batista de Piracicaba, na época, pastor Elias Neves de Souza, eles tinham uma visão de mandar seminaristas. Então, eles mandavam para São Paulo. É o Senhor da Seara que manda obreiros. É mais ou menos isso. E aí tinha um lance de, olha, um convênio com o Colégio Batista. Então, ó, ele vai para o pensionato, trabalha no Colégio Batista como bedel. Então, tinha essa coisa. E o meu pai, minha mãe já tinham me falado, olha, faculdade só se for estadual, federal, porque a gente não tem condição. Então, acho que foi uma... eram citadinos ou era de sítio, essas coisas? Não, era da cidade mesmo. Meu pai era bancário, minha mãe dona de casa e tal, mas era assim, uma vida... Claro, não passava necessidade, não era isso, mas era uma família que não tinha condições, talvez, de me pagar uma faculdade, enfim. Então, a reunião disso tudo, e eu muito envolvido, eu fiquei com aquela chama no coração. Eu vou ser pastor, né? E eu vim para a faculdade teológica, e quando eu estava mais ou menos no 2º ano, e assim, teve uma coisa interessante, Fernando, quando eu entrei ali, eu percebi que eu destoava, sabe? Eu destoava no interesse, eu destoava no meu jeito, só que eu tinha 17 anos. Não é questão de fé, era questão mesmo do jeito. Do jeito. Eu era uma pessoa muito comunicativa, falava alto, comunicava com todo mundo e tal, e as pessoas tinham aquele cara que vai apresentar o trabalho da turma era você. Exatamente. E ali eu fui, só que eu tinha 17 anos, então, né, fiz o 1º ano, fiz o 2º ano, e a gente tinha uma aula que chamava Autoconhecimento. E era com o pastor Silas Moloshenko, que era um psicólogo. E aí, em algum momento ali, ele tinha um atendimento com os alunos e tal. E ele me deu um toque, assim. Ele falou, você já parou para pensar que você pode ter uma vocação para comunicação? Um cara muito comunicativo e tal, não sei o quê. E eu fiquei com aquilo, mas eu não podia voltar. E a história de ser jornalista lá atrás. Exatamente. Mas eu não podia voltar. Sim. Então, terminei outro seminário. Me lembro que fiz um trabalho de conclusão de curso falando sobre homilética, quer dizer, comunicação. Prática da pregação. E eu fui
trabalhar como pastor de adolescentes na Igreja Batista da Água Branca, com o Ed René. Certo. Então eu fiquei lá um tempo Famosa e tal. Piba. A Ibabe. A Ibabe, Piba é Lá em Atibaia, isso. Ibabe. Eu fiquei lá um tempo e mais uma vez, assim, percebendo que eu não sei, aquilo não era pra mim, talvez. E aí eu saí da Ibabe, fui fazer faculdade e fui trabalhar na Igreja Batista do Morumbi. Com Ari Veloso ainda? Não, já era o Lisânias e o pastor Fábio Carrenho. E eles foram muito legais comigo, porque eles pagaram 2 anos da minha faculdade de rádio e TV, na época, comunicação. Você fez onde? Na USP? Eu fiz na Belas Artes. Belas Artes. Comecei a fazer essa faculdade. E aí, Fernando, teve um lance muito interessante. No primeiro dia de aula, que eu entrei, eu olhei e falei, nossa, esse é aqui. Aí sim, esse é meu habitat. Aquele descompasso que você sentia no seminário. Então eu era novo, porque eu entrei na faculdade novo, eu tinha 22 anos. E aí teve um lance interessante que eu sempre conto, que parece mentira, mas não é. Porque as pessoas estão vivas e podem... A gente estava no segundo semestre da faculdade, entra um produtor da Record e diz assim, olha, estamos aqui procurando alguns alunos para participarem de um programa, que é o programa da Eliana, que inclusive agora está na Globo, fazendo Masked Singer. E a gente... É uma competição entre faculdades. Alguém gostaria de participar? E eu falei, eu quero. E aí, nós fizemos um grupo, fomos lá e fomos ganhando. Semana após semana. Era faculdade. E aí você ia... se você ganhasse, você ia para a próxima semana. E a gente foi ganhando. E era assim, você tinha que produzir uma reportagem. E o Luiz, que era esse produtor, ele era o cara que cuidava da gente, assim. Ele tinha um sotaque baiano, assim, nordestino. E eu perguntei pra ele, Luiz, você é da onde? Ele falou, eu sou da Bahia. Eu falei, olha, que legal, minha mãe é da Bahia. Ele falou, é? De qual cidade? E minha mãe é de uma cidade, Fernando, de 10 mil habitantes, perto de Itabuna, chamada Pau Brasil. E eu falei, é uma cidade muito pequena. Ele falou, mas qual é a cidade? Eu falei, Pau Brasil. Ele falou, ué, eu sou de Pau Brasil. E pronto, então já não é 10 mil habitantes, era 10 menos 2. E aí ele falou, você é filho de quem? Eu falei, sou filho da dona Eliseni. A filha do seu Manuel Agripino? Eu conheço a mãe. Olha isso. Aí eu falei, nossa... Mas não tem coincidência pro senhor, né? Não existe. Aí eu falei, Luiz, me dá um emprego. E aí foi assim que eu entrei na TV Record. Eu entrei como estagiário e as coisas foram acontecendo. Eu entrei nesse programa mesmo da Eliana, depois teve uma época que teve um programa que era um reality show chamado Troca de Família, onde uma mãe... Mas sempre na área de produção, você trabalhou com reportagem também? Produção. Eu hoje, se você for no pé da letra, eu sou um diretor. Tá. Só que eu sou de vocação produtor, que é o cara que desenrola, entendeu? E você gosta disso? Eu gosto. Não faz com suor e sangue? Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu sou apaixonado pela minha área. Hoje eu digo que eu sou um produtor audiovisual, porque já não é a TV, já não é a TV como eu entrei. O vídeo também já é diferente. Você vê, a gente está aqui num apartamento, vamos dizer assim, né? Mas assim, você tem câmeras profissionais de cinema, né? Você tem um switcher profissional. Quer dizer, isso era impensável na minha época. Tudo muito caro, tudo muito grande, tudo muito, né? E hoje não. Hoje com um celular você ganha o mundo, né? Então, mas eu sou um realizador audiovisual. Eu gosto da produção. E aí eu fui fazendo várias coisas. Eu trabalhei programas ao vivo, trabalhei em pegadinha. Produzindo pegadinha. E foi indo, a coisa foi acontecendo. Eu era novo também, apaixonado por aquilo e tal. E aí teve o primeiro divisor de águas, que foi em 2011. Então eu comecei em 2002. Em 2011, eu tinha feito um programa à tarde, que eram esses programas femininos à tarde e tal. E o chefe de cozinha, Olivier Anquier, o francês, lembro, ele era o chefe de cozinha e eu produzi o quadro dele. E aí em 2011, depois de idas e vindas, já trabalhava no programa do Rodrigo Faro. Um dia eu fui no restaurante do Olivier e ele fez um convite. Cara, você não quer vir dirigir o meu programa? E eu falei, cara, é uma oportunidade que eu queria e tal, não sei o quê. Mas eu ganho bem lá. Aí ele, vamos ver aqui como é que faz. E eu não imaginava na época, porque a TV aberta é como se fosse uma fábrica, né? Tá. E a TV fechada, ela é mais requintada, então você é PJ, você não é CLT e tal, enfim. E o valor era muito legal. E eu acabei indo. E aí foi o primeiro divisor de águas para mim, porque eu sempre fazia conteúdos para TV aberta, mais populares.
onde a audiência é o vetor, né? E eu fui para uma Eu TV... lembro de alguns programas do Olivier. Sim. Minha esposa gosta de gastronomia Sim. e tal, e a gente de vez em quando via algumas coisas. O que eu dirigi foi o Diário do Olivier, que ele ia de Sim. Fusca pelo Brasil. Lembro. Mas as 3 temporadas que nós fizemos, que eu fiz com ele, a gente foi para a China, então fez uma temporada na China, a outra na Turquia, e a terceira a gente fez Cidade do Cabo e Moçambique, Maputo. Certo. Então foi assim, muito legal, foi uma experiência de vida. É isso que eu ia falar, a experiência deve ter sido rica pra caramba. Eu não teria, em nenhum sonho meu de adolescente, eu imaginaria que um dia eu estaria... A gente fez um programa, Fernando, que foi assim, a gente descobriu, porque a China que você imagina, ela não é a China. A China de hoje, ela não é aquela que está nos nosso imaginário. A mulherada com aquele pezinho pequenininho e tal, tudo amarradinho. É bonito e tal. Só que o interior da China ainda conserva algumas coisas. E a gente descobriu que tinha um pedaço da muralha da China não habitada e tal, e que tinha um senhor que recebia turistas na casa dele. Então a gente foi na casa do seu Lau. Olivier junto. Olivier, a gente lá, levando as coisas tudo e tal. E aí ele fez uma trilha e a gente chegou num pedaço da muralha da China não habitada, não... Assim, aqueles monstros atacaram lá no filme A Muralha. E aí a gente montou a cozinha, né, entre aspas, lá, e a gente fez um chop suey lá. Nossa, foi um programa muito legal. Rapaz. Nesse dia, eu sabe, quando você faz, nossa, eu tô na muralha da China, sabe, fazendo um programa super legal. Então, assim, é um privilégio, sabe, um privilégio. Aí eu fiquei lá um tempo, e aí logo, 2012, 13, começa... esse burburinho de que é o audiovisual, a TV, a internet, essa coisa toda. E aí foi a segunda virada de chave, de que se eu ficasse só produzindo televisão tradicional, talvez eu... Ia acabar. Talvez eu não tivesse emprego daqui a um tempo. Certo. E aí eu comecei a me especializar no que a gente chama de branded content, né? Que é o conteúdo de marca, né? Porque hoje, Fernando, toda marca ela pode produzir conteúdos com uma cara de entretenimento, mas que fortalece a marca de uma forma Antigamente indireta. É o contrário, você fazia o programa e chamava o Merchan. Agora o Merchan chama... o programa, exatamente. Sei lá, eu falei uma bobagem, mesmo. Mas talvez seja não, isso. Não, você não falou uma bobagem, é isso mesmo. Antigamente você tinha 30 segundos de comercial. Hoje você tem um programa que é o... Tomava a garrafa daquele refrigerante, pronto, né? E acabou não, hoje você faz uma... E é isso que eu, desde então, eu venho fazendo. Que é realizar o audiovisual com esse objetivo de fortalecer uma marca, mas é o marketing sem falar da marca, entendeu? É uma técnica moderna de marketing digital que é esse mesmo. Você fortalece a marca trazendo o que ela tem de valor absoluto ao redor dela, né? Então, vou te dar um exemplo. A Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, ela vende Coca-Cola, ela vende o refrigerante, mas ela vende um estilo. Certo. Né? Estilo de vida. Certo. Então, se você hoje divulga o líquido, talvez você não tenha tanta efetividade. Mas se você divulga o estilo de vida que está por trás dessa marca, as pessoas querem ser... Você sabe, eu acho que às vezes isso é pro bem e pro mal, né? Porque eu, por exemplo, tenho umas muito mais pro mal do que por bem, tá? Tem umas 2, 3 marcas que eu conheço que eu me recuso a usar porque ela agregou valor. Moral, ela se declarou que isso aqui eu sou moral, você sabe do que eu tô falando nos dias de hoje, mas assim, agregou um valor que eu falo assim, se eu comprar esse produto, eu tô dizendo, eu concordo com os valores morais dela, então eu não vou comprar, não vou brigar também, mas não me interessa esse produto, tem marca de carro, tem marca de chocolate, tem marca de perfume, que eu falo, não, disso aí eu não vou entrar não, porque ela quis agregar valor, não foi eu que mandei. O valor, então, eu só tinha um carro tal, ele é econômico, ele é potente, é isso tal. Então, eu vou comprar por causa do valor. Não, agora é porque ele defende... a causa então, tal. Então, não vou entrar porque... Mas olha que interessante... Ou não é isso também? É isso. Olha que interessante. Nos anos 50, 60, você comprava o seu sabonete, por exemplo, porque você precisava do sabonete. Sim. Acabou. Certo. Hoje, no ano 2025, você compra a causa que o sabonete defende. Talvez o sabonete não seja nem tão bom, mas você compra a causa, ou você não compra a causa, né? Então é essa transformação toda que a gente foi estudando, que a gente, né, foi percebendo como é que eu faço para fazer audiovisual sem o viés, ou com outro viés. Então essa dinâmica toda. Fiz um mestrado na PUC, em semiótica, e
agora estou fazendo doutorado lá no Mackenzie. Deixa eu fazer um parêntese. Fala um pouquinho de semiótica, porque é importante na comunicação, claro. Sim. Eu sei o que é semiótica, mas muita gente que escuta fala, o que é semiótica? Eu tenho a esposa do meu pastor auxiliar, ela está trabalhando nessa área e tal, ela fez letras e está especializando em semiótica, mas às vezes o pessoal não entende a importância de se trabalhar com as palavras, com a língua. Ou seja, você podia dar uma... Sim. Para quem está escutando e nunca ouviu falar em semiótica. Então, bem simplista, assim. A semiótica é o jeito que você comunica sem usar as palavras, no fim das contas. Tá. São as representações. Então, assim, bem grosseiramente dizendo, se eu fizer assim para você, Tá. você Se pode... eu sou italiano, já entendi. Você ele é italiano. Se eu fizer isso aqui para você em alguns lugares do Brasil, o cara vai dizer, olha, ele tá chateado com o outro. Então, poxa, não faz isso. Se eu fizer assim, parece que é muito. Eu lembro da história da banana que o Collor deu, e aqui em São Paulo a gente dava banana pro outro na brincadeira. Exato. Não era, mas em algum lugar do país aquilo Era era muito. Exatamente. Então isso aqui, ou a banana, ou outros exemplos que venham à nossa cabeça, é isso, é a comunicação Sim. que vai além das palavras. Se eu disser para você, estou chateado com você, é uma coisa. Agora, se eu fizer assim, entende? Isso aqui, ele é uma representação semiótica Ou da seja, comunicação. tudo a ver quando você trabalha com comunicação, com Tudo a vídeo. Cara, com vídeo especialmente. Sim, com vídeo, porque você está o tempo todo podendo comunicar na entrelinha, sem falar, né? Levantar uma sobrancelha ou... Exato. Ou uma roupa, ou uma cor, ou uma luz, um jeito de você colocar a luz. Né? Se você coloca a luz... Dá licença, porque eu vou pegar meu celular aqui. Tá. Se você coloca, por exemplo, uma luz... Aqui tá a lanterna do meu celular. Se eu coloco uma luz aqui, é tensão. Se eu coloco uma luz aqui, é sucesso. Né? Então, se eu coloco uma luz aqui... E você não precisa falar isso. Olha, Não, agora, meus programas... Agora é tensão. A luz de baixo, não, aqui é mas tensão. se eu colocar isso aqui, deixa eu ver se tá... Tá aparecendo. Uma coisa... Tá. Né? Tá. Então, tô falando. Mas se eu colocar aqui, eu tô mais iluminado, é sucesso. Então, é esse tipo de... É o estudo desse tipo de da linguagem que não usa a linguagem. Né? Então, eu sou um cara que estou estudando comunicação e tal, que eu gostaria de trabalhar nessa área. Tem lá um negócio de semiótica. Será que isso é útil para mim? Depende do que você quer fazer. Você quer trabalhar com audiovisual, você... Mas o estudo disso é bom. Pra gente pra gente ganhar uma... Vou usar essa palavra, não é a melhor, mas ganhar uma malícia. Pra gente não ser engambelado com tudo, né? Entendi. Então é muito bom, é muito bom. Tá certo. Não, eu uma vez estava conversando com um engenheiro, lá do meu conselho, da minha igreja, e ele falando assim, a gente olha pelo gesto, né? O cara tá sentado, se ele tá com o braço cruzado, se ele tá com a mão para baixo, se ele tá não sei o que e tal, a gente já percebe algumas coisas. Isso também tá na área da semiótica. Sim, e isso você faz muito empiricamente. Por exemplo, o senhor que é pastor, eu tenho certeza que se você tá pregando e você percebe o teu auditório, intuitivamente você percebe se o seu auditório está triste, se o seu auditório está tenso, se o seu auditório está feliz, ou se aconteceu alguma coisa. Você tem esse olhar, porque tantos anos pregando, tantos anos olhando um auditório, isso intuitivamente vem para você. Eu tenho amigos que são líderes de louvor e tal, o cara diz, olha, mudei a música aqui. Por quê? Não sei. Não está alcançando o que ou sinto que o auditório está precisando, né? Isso tudo são percepções comunicacionais, né? É isso, você percebe, você olha, você está o tempo todo interpretando. Isso tudo é semiótica. Agora, vamos lá, você pega isso tudo, você aplica profissionalmente, evidentemente. Você está ali, vamos lá, você falou que você é produtor, né? Seria uma coisa assim. Você trabalha nessa área. O que uma pessoa que fala assim, eu tenho interesse, o que ele... O que te leva para uma área dessa? Já que você falou que você ia ser jornalista, mas aí... Sim. Aquele jornalista do criança não é exatamente isso aqui, né? Depois, até, eu tenho o registro de jornalista e tudo, porque o jornalista, ele lida mais com as palavras, né? Com o texto e tal. Mas o produtor, ele é para alguém que gosta de resolver problema. O produtor, ele é o primeiro sempre a começar um projeto audiovisual, ele vai ser sempre o último a terminar. Então, eu vou te dar um exemplo disso aqui que está acontecendo. O cara que está em casa, você que está em casa, você está vendo só nós dois aqui. Então, de uma forma muito intencional, a pessoa que construiu, que pensou nesse cenário e desenhou, luzes, ela desenhou, dizendo assim, eu quero que a pessoa em casa, ela tenha a percepção que tá tendo aqui um papo de mesa, uma coisa
intimista. Então, a luz é mais baixa, você tem o azul, você tem o vermelho e tal. Só que para isso acontecer, eu tenho um monte de gente atrás das câmeras fazendo isso acontecer. Então eu preciso da mesa, eu preciso da toalha, eu preciso do microfone, eu preciso disso aqui. Eu preciso agendar com o Osmar para vir aqui, eu preciso comprar isso, eu preciso do isolamento acústico, eu preciso da água, eu preciso da caneca sendo... Todos esses detalhes para que isso aqui... É o produtor que faz. É o produtor que pensa. É muita coisa, né? É muita coisa. Tem gente que não aguenta. Então você não pode ter TDAH, porque diz que tem... Eu TDAH tenho. é muito focado. Ah, não, mas você pega muita coisa, você consegue... Agora, você vicia o seu olhar naquilo que pode dar errado. É impressionante, assim. Quando você chega num lugar, você opa, isso aqui pode dar errado, deixa eu ver. Não. Se você está produzindo alguma... Deixa eu ver o que pode dar muita errado. da experiência, não é da academia, é da experiência. Ah, totalmente. Olha, você pode fazer um curso de produção, porque eu acho que é importante. O Senac tem um curso bom de produção, que não precisa fazer uma faculdade, né? E ali você aprende a organizar, a fazer planilha, porque tudo isso passa pela produção. Dinheiro, né? Eu tenho um cara na minha equipe lá no Mackenzie, daqui a pouco a gente pode até falar lá um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo lá no Mackenzie. Eu tenho um cara que ele é um produtor de arte, né? Ele é um cenógrafo, figurinista e tal. Ele é um cara, para mim, de um exemplo clássico de produtor, porque ele consegue fazer um cenário legal com 20 mil reais e consegue fazer com 100 reais. Então ele pensa criativamente. Então você não tem uma máxima. O que eu tenho na mão e o que eu vou fazer com isso? Entendeu? Eu não tenho esse balão chinês aqui para fazer a luz. Então, o que eu tenho? Pô, sei lá, eu tenho uma fralda que eu posso colocar aqui. Beleza, vai dar mais ou menos o mesmo efeito. Ótimo, então vamos nisso. Entendeu? Quem não tá vendo, tem um balão chinês aqui em cima. Tem um balão chinês aqui em cima, iluminando a gente. De propósito, não tá aparecendo. Porque se aparecer... Porque o produtor não resolveu direito. E outra, e o produtor é cobrado. Por que tá aparecendo lá? Você não colocou, né? Por que colocou mais uma luzinha vermelha aqui e uma azul ali? Então é isso, o produtor... Outra coisa, a cabeça do produtor não aceita não. Então é muito legal. Você tá... Olha, não dá para fazer. Eu tenho uma história muito legal. Eu trabalhei 1 ano na TV Gazeta aqui de São Paulo. Sei. Né? E eu trabalhava num programa, que era um programa de entrevistas de uma assim, não quero ser leviano, mas era uma subcelebridade. E ela era uma apresentadora legal, tudo, mas ela não era muito conhecida. E o programa ia pro ar de sexta-noite. Então, assim, nossa, pouca gente assistia. Terrível. E a gente levava convidados para ser entrevistado, mas nunca conseguiu um convidado realmente, assim, de expressão. Primeiro porque você estava numa TV Gazeta, que é uma TV menor, muito nichada aqui de São Paulo, e num programa que estava de sexta-noite de alguém que não era tão conhecido assim. Enfim. E o diretor, eu era produtor na época, eu consegui os convidados e tal, e um dia o diretor chamou todos os produtores e falou assim, gente, assim não dá. A gente não consegue passar de 0,3 na audiência. Precisamos ter gente conhecida. Poxa, traz aqui um fulano de tal, outro, traz um Chico Anísio, falou assim, né? E o pessoal até riu, falou assim, mano. Chico Anísio. Chico Anísio, na época... A Globo não vai deixar. E outra, Chico Anísio, né? Sim, cara? TV claro. Gazeta, quer dizer. E eu fiquei com esse negócio de Chico Anísio na cabeça. Eu falei, nossa, será que eu consigo falar com o Chico Anísio? Eu pensei assim, né? E aí eu falei, putz, como é que eu vou fazer e tal? Aí eu falei, bom, vou porque tem um jeito mais tradicional de se fazer. Você encontra quem é o assessor da pessoa, liga pro empresário e tenta, negocia e tal. Eu liguei, o cara falou não na hora. Falou, não, rapaz, não vai dar, ele não tá fazendo nada na entrevista, obrigado, tchau, pá, acabou. E eu falei, cara, mas eu vou ter que achar. E na época, Fernando, não sei se você lembra, tinha um site da Telefônica, a operadora Telefônica. Sim, a Telefônica eu lembro. O site eu não sei se eu Você lembro. Pegava o site, se você tivesse o seu nome inteiro, por exemplo, e a sua cidade, você colocava o nome inteiro e a cidade, e aparecia o telefone de todo mundo que tinha aquele nome. Eu ouvi dizer disso. Eu lembro de alguém comentar isso. Exato. Tá. E eu lembro que eu era fã do Chico Anísio, eu sabia que o nome dele era Francisco Anísio de Paula. E eu sabia que ele morava no Rio de Janeiro. Então eu coloquei Francisco Anísio de Paula, Rio de Janeiro, e veio uns 20, assim. E eu comecei a ligar, um por um. Rapaz, uma das ligações atendeu e eu falei, é ele. Quem tá falando? Ele, aqui é o Chico. Eu falei, o Anísio? Ele, isso mesmo. Eu falei, Chico. Aí eu contei a história. Eu falei, Chico,
Eu sou produtor da TV Gazeta de São Paulo, não sei o quê, eu sou um cara novo, eu não aceito não. Meu diretor me desafiou, falando que você não aceitaria vir aqui, ou, sei lá, que a gente fizesse uma entrevista com você não topa. Aí ele falou assim, menino, como é que você conseguiu meu telefone? Aí eu contei, aí ele falou assim, faz o seguinte... Só de você conseguir já foi um... Segunda-feira da semana que vem, se você aparecer na minha casa, à 13h, eu te dou 1 hora de entrevista. Ô, louco! A gente pegou... Nossa, eu desliguei. Você não precisa nem falar, né? Pegamos o ônibus com câmera e tal, fomos pro Rio com a apresentadora, chegamos na casa dele, ele deu uma entrevista de 1 hora pra gente. Então eu conto essa história porque... Diz que o Chico é muito gente boa, né? Pra fazer uma coisa dessa... Ele tava velhinho, aí ele tava de pijama, um negócio assim. Ele contou a história. Talvez ele tava naquela época que a Globo tava meio... Esse programa eu não vi, eu vou procurar. Mas não tem, porque era 2009. Muito tempo. Não tá na internet. Mas eu conto essa história até pros alunos que eu tenho lá, dizendo assim, não dá pra você aceitar, não. Sei lá, você pega o cara às vezes num bom humor, o cara vai com a tua cara e fala assim, tá bom, vamos lá. Vamos fazer. Ou seja, quem tá escutando aqui, você é um cara assim que acha que tudo é difícil, que ele não tem jeito, então não seja produtor. Não seja produtor. Não, porque o produtor ele tem que dar um sorriso no rosto. Tem uma outra história boa que eu posso contar também. Eu sempre fui fã do Jô Soares. Sei. Sempre fui muito fã dele. E já fazia mais de 20 anos que eu trabalhava com produção, nunca tinha tido a oportunidade de estar perto, ou né, nunca tinha, de conhecer, nem nada. E aí, 2019, talvez... Ele foi dar uma entrevista... Eu trabalhava na TV Cultura. Ele foi dar uma entrevista pro Marcelo Taz. Sei. Eu não trabalhava no Marcelo Taz, trabalhava em outro programa. E eu falei, nossa, que legal, cara, o Jô Soares, eu vou assistir. Né? E eu tava produzindo um programa que era sobre teatro musical. Quem apresentava era o Jarbas Homem de Melo, que Lembro, Jarbas. O marido da Cláudia Raia. E aí... Eu tinha já gravado algumas chamadas com pessoas famosas e tal, para dizer, olha, o programa X vai entrar no ar tal, assiste lá e tal. O pessoal tem muita simpatia com a TV Cultura, beleza. Então eu liguei para assessora do Jô e falei assim, olha, contei essa história e falei, será que ele topa gravar? Com celular mesmo. Ela falou assim, faz o seguinte, vem na entrevista, assiste a entrevista, no final você fala com ele. Ele sempre faz. Eu falei, legal. Aí eu falei, vou conhecer meu ídolo, cara. Pô, o cara... Mas não esqueceu o celular, né? Não. Fernando, assisti a entrevista. No final, ela olhou pra mim e falou, vem. E ele tava sentado assim, eu falei, oi, Jô, tudo bem? Ele, opa, como que é seu nome? Eu falei, Osmar. Aí eu falei, olha, eu sou o diretor aqui do programa X e tal. A gente tá gravando um monte de chamada com pessoas famosas sobre teatro musical. Já gravei com o Antônio Fagundes, já gravei com não sei quem. Você não grava pra mim? Aí ele falou assim, já gravou com tanta gente famosa, não preciso gravar, não. Próximo. Eu fiquei... Bem Jô Soares. Eu falei, caramba, cara. Ele tá me gozando ou ele tá falando sério? Não, ficou aquele silêncio. Pus o celular no bolso e fui embora. Então tem isso também, entendeu? Não, eu tava esperando ele te chamar de volta. Não, então não chama. É? Não, foi uma maior decepção que eu tive, porque eu gostava dele desde criança. Eu falei, brinquei com o meu chefe na época, eu falei, eu não devia ter ido lá. Porque aí quebrou o encanto. Quebrou o encanto. Pô, o cara... Eu achava que ele ia falar, claro. E tal. Ele falou assim, não, muita gente famosa já gravou, tchau. E foi pra outra pessoa, assim, olhou pra outra pessoa. E eu fiquei... Aí eu olhei pra assessora, ela fez... Eu botei o celular no bolso e embora. Então, tem isso também. Você não pode se abalar, né? Sim. Se você não pode desistir nunca, isso não pode ser uma coisa que vai te fazer desistir. Não pode abalar. Você dá risada e conta depois a história. Mas também você trabalha com muita coisa, né? Muita gente difícil de trabalhar e gente fácil de trabalhar, provavelmente. Você deve ter, em todos os níveis, você deve ter gente quase intratável lá, o topo, a pessoa, mas também lá embaixo também. Mas eu acho que aí a gente vem para o cerne... do tema do teu podcast aqui, né? Veja só, tem muita gente afetada pelo ego. Né? Então, trabalhar com artista é você também sempre reafirmar para você que você pertence a alguém que é Jesus. E que... Entende? Então, assim, às vezes eu olhava, eu trabalhei uma época com a Sabrina Sato, que era bem difícil. E eu olhava e dizia assim, cara, falta pra ela o que a gente tem. Bom, isso é uma coisa que eu falo com meus filhos, com minha esposa, com a minha igreja, que a gente tem que aprender que realmente as pessoas não têm as mesmas referências que nós temos. Sim.
Porque quando a gente tem o compromisso com Deus, sabemos que Ele nos deu tudo, tarará, a nossa crença, a nossa fé e tal, e que nós ficamos na Terra com alguma tarefa para espelhar o que Ele é. E eu tive uma ovelha, um senhor, que ele era de um grupo católico e tal, e o grupo católico que ele participava, ele disse que tinha um lema. Eu espero que ninguém me leve a mal, porque tem uma palavra que em algumas conotações, alguns lugares do Brasil não ruim, é então. muito legal, meio pejorativo, mas assim, a frase era: o chato santifica. E ele falou isso para mim, eu falei, que legal. Então, Deus coloca certas pessoas na nossa vida para nós aprendermos a ter paciência, exercitar o perdão, pedir o socorro de Deus e esperar no Senhor, porque em qualquer área. Sim. Isso não é na produção, isso é em Não. qualquer área. Ou até uma área, vamos dizer assim, religiosa. Dentro da igreja, você é líder numa área da igreja, do louvor, ou é o pastor, ou da diaconia, ou qualquer coisa. Você tem que entender que tem as pessoas que são pesadas para você, porque Deus colocou para que você as carregue. E tem uma outra coisa, o reconhecimento de que a sua vida, ela não pertence a isso aqui. Isto mesmo. Então, às vezes eu via, assim, uns pares meus, ou artistas, que estavam, assim, se deprimindo porque viam que a carreira estava acabando, ou porque não conseguiram comprar o que tinha que comprar. E você dizia assim, puxa vida, se eu perder isso aqui, eu não perdi. Eu perdi um perfume da vida, mas eu tenho aqui... O tal do cancelamento, que hoje o pessoal tem um pavor de ser cancelado. Porque tem gente que sendo cancelado, para ele a vida não tem mais sentido nenhum de existência. Sim, porque a gente tá construindo a identidade digitalmente, não tá mais construindo uma identidade aqui, né? Mas a expressão de Jó, de que nu a gente vem para cá e nu a gente sai daqui, continua viva valendo. No qualquer momento. Você pode morrer no top da fama, no momento mais especial, e ainda assim você vai sair nu daqui. Esses dias eu ouvi aquele publicitário, Walter Longo, ele tava falando um negócio que eu achei tão interessante, ele dizendo assim, as pessoas estão perdendo a capacidade de querer. Tá. Porque você não quer mais por conta dos seus valores. Você busca referências para poder querer alguma coisa. Então, ou você pergunta para a inteligência artificial, ou você entra num aplicativo para saber a opinião das pessoas para você... Ah, não, eu vou lá então... Então, exemplo, um restaurante. Eu não personalidade bem fluida. É isso. Então, a gente está perdendo a capacidade de querer. E para nós cristãos é um grande desafio, né? O mundo digital, o ambiente digital, a inteligência artificial, tudo isso é um grande desafio. Agora, eu costumo dizer, é um desafio, não é nosso inimigo. Porque está posto. Como você falou, não pode existir, né? Não. Faz parte de ser diretor. Está posto, não tem jeito. Os nossos filhos, eles nasceram... eles são nativos digitais, não tem como. O que eu posso fazer é controlar, o que eu posso, mas está posto. Então, assim, é um grande desafio mesmo para o senhor, por exemplo, que é pastor. Nossa vida, eu nem sei qual que é. Então, eu penso assim, eu penso, claro, a área que eu conheço é essa. Eu tenho um filho que trabalha numa companhia aérea, eu tenho outro filho que é formado em psicologia, recém-formado, eu tenho uma filha que trabalha na área do direito, do TJ, ela trabalha lá, formada em direito. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos por enquanto. E uma neta maravilhosa chamada Catarina, que é uma delícia. E outra chegando, a dona Estela aí. Vamos ver o que vai ser essas duas juntas. Uma de 6 meses hoje e a outra vai nascer daqui a 2 meses. Vão ser amiguinhas. Mas Deus é bom demais na vida da gente. Então, o resumão é o seguinte: dá para ser um cristão produtor. Dá. Uma coisa não repulsa. Eu recebi recentemente aqui 2 advogados, que eles têm um ministério, são gente bem relacionada. Eu tive com eles agora num congresso aí que eles promoveram no Mackenzie e tal. E eu falei, a gente escuta falar de advogado assim, em inglês, né? Lawyer é a mesma coisa a palavra do jurista com o mentiroso, né? Então, dá para você ser isso aí e tudo mais, e dá para ser crente, advogado. Então eu pergunto, dá para ser um promotor? Se eu tô aqui escutando, querendo ser um produtor, mas eu não sei se vai afetar minha fé cristã. Bom, vai ser provado, eu tenho certeza. Sim. Mas dá. Dá, e vai ter hora que você vai ter que dizer não, né? Vai ter hora que você vai dizer não. Você vai abrir mão de certos trabalhos ou certos dinheiros também, né? Porque às vezes a gente fica nessa... Eu acho que a nossa sociedade, a minha geração, é uma geração que foi criada para ser uma coisa de sucesso, né? E tal. E vai ter hora que você vai dizer, não, isso não dá para mim, né?
teve uma vez que eu fui convidado para fazer a Fazenda, Sei. o reality show. Tinha pouco tempo de casado, ia ficar pelo menos uns 4 meses enfurnado na Fazenda, que era lá em Itu. Eu falei, acho que não é para mim, né? Só claro. para quem está escutando, ele falou já que agora trabalha com PJ. Então, antigamente você era funcionário e fazia... Agora você pega serviços. Né? Não, hoje eu sou CLT de novo porque eu tô no Mackenzie. Tá. E até queria falar rapidinho sobre isso, mas na época eu tive esse convite. Vamos lá fazer e tal. 4 meses na Fazenda, todo mundo vai ficar no mesmo hotel. São 70, 80, 100 pessoas lá, convivendo 4 meses, não sei o quê. E eu tinha casado há pouco tempo, eu olhei e falei, você vai ser pra mim... Você tinha que ficar internado, não na Fazenda, mas tinha que ficar lá internado. Como se fosse uma outra, né, com um outro confinamento. Você trabalha por turno, enfim, é um trabalho muito legal. É um trabalho que agrega no currículo de um produtor audiovisual. Sim, mas na época eu falei, cara, não vou. Não vou porque a gente sofre tentações, são 4 meses, não são 2 semanas. Tinha acabado de casar há pouco tempo. Disse, não vou ficar esse tempo fora, não quero esse tipo de tentação. É uma área que muitas vezes você vê muita coisa. Então você vê droga, você vê... enfim. Então você tem que se posicionar, você tem que saber caminhar... E nada melhor do que você dizer o que você é. Não, obrigado, querido, não quero. Mas vem cá, me dá um abraço, tá tudo certo, né? Então acho que tem isso, você tem que ter essa... Mas eu penso que... Em todo lugar. Em todo lugar. Você é um vendedor, você abre uma venda. Você vai ter que saber que tem coisas que você não vai poder fazer lá, que das duas pontas vai ter gente oferecendo para você, ou das 3 pontas, Exatamente. Seja o que for para fazer. Porque o compromisso nosso com Cristo, eu sou pastor. Então pastor não deve mentir, o pastor tem que ser, não sei o que e tal. A gente pensa, bom, mas sim, verdade. Mas todos nós temos compromisso com Cristo. Se nós temos uma conversão verdadeira, um compromisso com Ele de verdade, em qualquer área da vida. E outra, para vocês pastores, eu acho que tem uma linha muito tênue, que é você se tornar um cínico religioso, né? Ou você se tornar um pastor piedoso mesmo. Porque você está o tempo todo tendo que lidar com a religião. Porque você, né? Ao mesmo tempo, você é um pastor. É uma linha muito difícil, hein? Para mim, o que manda, e deve mandar para qualquer pessoa, mesmo que não seja pastor, é o seguinte: eu estou lembrando que eu vou ter que dar conta para Deus um dia. Então, mesmo que ninguém veja, ninguém saiba, que ninguém escutou, que ninguém me pegou, né, em alguma coisa, algum erro, eu sei que eu vou ter que dar conta para Deus um dia. E é isso que me faz, graças a Deus, assim, encarar. Tem umas pessoas na sociedade, diversas áreas, não interessa, você imagina o que você quiser aí, escutando, que são irritantes, que são pessoas que dão ira, pessoas que eu tenho vontade de encontrar com ela na rua e gritar com ela, enfim, qualquer coisa. Daí eu lembro que elas, diante de Deus, não têm a satisfação que eu tenho e a certeza do perdão que eu tenho por cada obra de Cristo. Então, aquilo que seria em mim ódio, braveza, sei lá, qualquer termo que você queira usar, ira, qualquer coisa, vira misericórdia, porque eu falo, rapaz, ele não sabe o que está fazendo. Essa pessoa está indo para um lado terrível. Eu vejo as pessoas nessa discussão, nesse fla-flu que tem aí, vamos diferente, né? Palmeiras versus Corinthians, nós somos São Paulo, né? Então, eu vejo essa discussão ideológica, falo, cara, claro que eu tenho uma ideologia política, claro que eu tenho uma posição política, eu voto de acordo com isso, eu tenho pensamento, mas esse embate, não, para um cristão não é para nós, não é isso, nós estamos noutra. Exato. Nosso sistema é outro, não tem um Deus que está sobre nós. E eu sei que eu vou ter que dar conta para ele. Exatamente, assim como todos eles também vão ter que dar conta. Todos vão ter que dar conta. E olha que legal, Fernando, Deus foi muito misericordioso comigo nessa fase da vida, porque falei para você, né, esse envolvimento todo com a obra de Deus, né, fiz teologia e sempre participativo na igreja e tal, e também sendo um produtor, fazendo a carreira ali e tal, né. E aí em 2022 surgiu uma oportunidade de implantar um streaming no Mackenzie. Então, eu conheci um pouco do sistema de comunicação do Mackenzie, dos velhos tempos. Sim. Agora eu vou esquecer o nome do... Quem que cuida lá? É um que tem um nome estrangeiro.
Esse aí. Mas não é mais. Não é ele mais, Não. mas era dele. Um cara bom Não pra é caramba. Gunther, mas é parecido. É parecido com isso mesmo. E aí, inclusive na época, eu Gunnar. descobri Gunnar Goodson. Isso, Gunnar Goodson, ele mesmo. Mas ele não tá mais, ele tá na APECOM. Ah, tá bom. Mas ele cuidava daquilo, e, por exemplo, eu soube que o Mackenzie desenvolveu o sistema PAL-M da televisão colorida, foi desenvolvido Sim. dentro... E o digital também. Então, e isso, a TV digital, o padrão foi desenvolvido Sim, no Mackenzie. No Mackenzie. Então, eu sou um cara que eu quero trabalhar nessa área. Procure o setor de comunicação do Mackenzie, que é Sim, bom, sim. muito bom, excelente. Muito bom. Tem Como é que laboratórios. você tá lá? Laboratório e tudo? O meu foi o seguinte, o marketing do Mackenzie sentiu a necessidade de ampliar e amplificar o que acontece. O Mackenzie é um negócio... Nossa, você conhece lá. Acontece muita coisa o tempo todo com muita qualidade. E nem sempre isso era aproveitado para fortalecer a marca, para divulgar a marca e tal. E aí eles lançaram o desafio. Vamos fazer um aplicativo como se fosse um Netflix, em que a gente produz conteúdos originais com uma cara e uma linguagem de entretenimento, mas lá no fundo a gente está jogando a marca Mackenzie e os valores que o Mackenzie tem. Tinha a ver com o desenvolvimento da televisão digital ou ela já estava resolvida? Não, já estava. Foi agora em 2022. Tá bom. E aí eles me desafiaram a fazer isso. Então desde 2022 eu tô lá, tem uma equipe bem legal, um pessoal todo de mercado, um pessoal todo assim, que gosta do que faz. E a gente hoje tem o MacPlay, como a Globoplay, a gente tem o MacPlay, que é um aplicativo gratuito. Como é que eu não estou sabendo disso Pois até agora? MacPlay. Até agora, porque vou baixar hoje. Você pode baixar, você tem lá... Você chegou a ver o especial 40 anos do Milad em algum lugar? Foi a gente que fez. Porque eu sou amigo do Cid e tal, e a gente se conhece há muito tempo. E o Milad, nos velhos tempos, em 88, 89, foi na igreja que eu pastoreava em Mato Grosso do Sul, em Dourados, eu recebi o Milad, Nelson e companhia. Que legal. Então, naquela época, eu conheci o ministério, o que era tal, recebi lá na igreja presbiteriana de Dourados, Mato Grosso do Sul. E, inclusive, eles iam fazer uma apresentação, como era costume, não na igreja, numa carreta, na praça e tal, e caiu o céu. Nossa. Aí eles acabaram fazendo dentro da igreja, contrariamente à filosofia deles. Mas acabaram fazendo, era um sábado, e nós abrimos a igreja, eles se apresentaram lá, porque o programa que era para ser feito em cima de uma carreta aberta na Praça Central não deu para fazer. Rolou, Mas eu conheço. Então, esse especial do Milad foi a gente que produziu. Foi o MacPlay que... Ah, isso eu vi. Eu já vi esse programa. O especial dos 70 anos do Guilherme Kerr, a gente que produziu também. Esse eu não vi. Tá Conheço o Guilherme, mas nunca vi. Sim, então o aplicativo ele é gratuito, ele pode ser baixado por qualquer um. Lá dentro você tem uma usabilidade como o Netflix mesmo. E aí você tem lá documentários, conteúdo infantil, musical, você tem podcasts, você tem palestras de pessoas internacionais, enfim. Então é um lugar onde você tem conteúdo. A academia também entra? Não, a academia não entra. A academia fica na TV Mackenzie, que agora chama-se Ah, sim, TV Mackenzie, Mas lá não, lá é tudo o que acontece no Mackenzie, num só lugar, com essa cara de entretenimento. Então, se você baixar, por exemplo, você tem... O Mackenzie faz um projeto chamado Amazon Vida, que é um barco da Igreja Presbiteriana de Manaus que vai pelos rios Negro e Rio Solimões uma vez por ano e tal. A gente fez um documentário sobre os 10 legal. anos. Eu vou entrar lá, eu vou baixar. Então a gente faz com essa cara, entendeu? Vamos falar do colégio? Vamos. Então vamos fazer uma série infantil. Ou seja, você agora é jornalista. Jornalista, produtor. Você é produtor e tal, mas você está numa área bem jornalística, sim. né? Então e aí a gente pôde unir as duas coisas. Eu tive esse privilégio, Deus me deu esse presente, poder unir a fé com o conteúdo, com a produção do conteúdo que eu gosto tanto de fazer. E a gente está lá. Hoje a gente tem uma visibilidade muito grande dentro. A gente já tá batendo aí quase 30 mil seguidores. O download está chegando aí a 5 mil. Então a gente tá muito feliz. Assim. Então temos 3 anos de vida. E muito gratos ao Mackenzie, que sempre sai à frente. O Mackenzie tem essa característica. O Mackenzie tem esse negócio de olhar e falar, pô, isso aqui acho que é legal, vamos fazer, vamos apostar. Nenhuma faculdade, aliás, nenhum instituto de ensino brasileiro tem um streaming. O Mackenzie é o primeiro, assim como foi com o Palm, assim como foi com a TV digital. Então eles são... É um privilégio, assim, estar ali. E você está de boca na frente com a parte do grafeno, né? Pois É o corredor de um lado, tá a televisão. Exato. Do outro lado tá o grafeno, que é outro pioneirismo. Isso, que o pessoal quase não fala, mas eu sei muito bem. Sim, que lá... Aliás, o prédio foi construído para isso, grafeno. E tem
eles têm aprofundado demais os estudos, enfim. Que também é material, certamente, para o Total, aplicativo. total. Deve Lá, ter olha, coisa. lá no Mackenzie acontece muita coisa. Pra você ter uma ideia, esses dias foi o Mia Couto lá. Sei, eu já escutei palestra dele. O indicado ao Nobel de Literatura. Ele tava lá. E a gente falou assim, nossa, Moçambicano, mas como que o Mia Couto tá aqui no Mackenzie? Então, assim, o Mackenzie é uma coisa muito legal, um mundo lá dentro, muita coisa Eu acontecendo. sou maquezista. É. Eu fiz meu antigo ginásio, fiz o antigo colegial lá, e depois eu fiz a validação no meu curso de teologia lá no Mackenzie. Então eu sou maquezista. Lá no, como é que chama lá? JMC, né? Não, lá dentro tem o Jumper, o Jumper, que é a pós-graduação, mas eu fiz na EST, que é a Escola Superior de Teologia, porque era para validar o meu diploma de seminário. Entendi. Porque o diploma de seminário você sabe que não é válido pelo MEC. E aí havia, na época, a possibilidade de validar. Então, eu, no final, tenho um diploma de curso superior pelo Mackenzie. Se eu for preso, eu tenho direito à cadeia especial. Sabe que eu fiz o seminário lá da Faculdade Teológica e também não era validado. Aí, Não. quando eu fui fazer comunicação, aos 45 do segundo tempo, eu falei, eu vou falar que eu fiz esse curso, porque, né? Aí a secretaria acadêmica falou assim, quais as matérias que você fez? Aí tinha metodologia científica, língua portuguesa, não sei o que. Eles eliminaram. Olha só, eu falei, que beleza. Fiquei feliz. Falei, tá bom. Os seminários, eles não buscam essa validação no MEC por diversos motivos, católicos, protestantes, porque você tem que se encaixar no MEC e o MEC que vai fazer determinações. Então, as igrejas preferem não ter esse reconhecimento. Existe uma outra faculdade teológica que realmente é reconhecida pelo MEC. E aí você tem que ter um número X de doutores, de mestres. E tudo da sistematização do MEC. O vestibular de acesso, tudo. E eu acho que é mais ciências da religião, né? Isso. Não é muito... Hoje é ciência da religião. Não é sei lá, teologia para o pastorado, né? Não. A parte pastoral, e aí nós temos blogs, se você estiver escutando, a gente tem blog sobre pastoral, aí é bem mais específico e é importante o seminário. A gente tem convivência no seminário com outras pessoas que estão na mesma área. Legal. Mas é muito legal saber disso e que nós temos boa coisa, quer dizer, bom acesso. Alguém está escutando, eu tem 5 anos de idade, está falando, eu quero ser jornalista, tal. Então, ele está escutando, vai, e tem caminhos para isso em diversas áreas. Sim, Fernando, a gente precisa de gente boa trabalhando em todas as áreas. A gente precisa disso. Né? E tem uma coisa muito, muito importante, assim. Tem 2 tipos de pessoas que vão trabalhar em comunicação que você identifica rapidamente. Um é o garoto ou a garota da periferia. Você olha e fala, esse menino da periferia. Geralmente o menino da periferia ou a menina da periferia, eles se dão bem em produção. Sabe desenrolar as coisas. Tem expediente, né? Se viram. Porque a vida inteira se virando. Né? Exatamente. E a outra coisa é o da igreja. O menino e a menina que se desenvolvem ali numa comunidade cristã, ele desde cedo, ele lidera a coisa, ele fala em público, ele organiza o pensamento em texto. A igreja traz isso pra gente. Então você olha e fala, opa, esse aí... Eu tenho um senhor que eu trabalhei com ele lá em Bauru, quando eu fui pastor, e ele não era protestante, mas ele era ativo na igreja e tal, mas não na igreja protestante. E aí, uma vez, nós batendo papo, ele falou, uma coisa que eu sempre observei, assim, você chega lá num enterro, numa festa, alguém franqueia o microfone, alguém quer ter uma palavra, pegou o microfone e fala, você é protestante. Porque tá acostumado, canta na escola dominical, vai lá na frente, faz festa, e não sei o que e tal... Parece que tem E organiza também, melhor. porque desde pequeno fez acampamento, fez, sei lá, a tarde do bolo, a tarde do sorvete. O cara sabe, assim. Então você olha e fala, e se for de periferia, aí de igreja de periferia, melhor ainda. Aí pronto, aí você juntou tudo no prazer melhor. Quer dizer, você é produtor, quando precisa de pessoal para trabalhar em certas áreas, tem certas pessoas que você sabe que provavelmente vão sair melhor que outras. Agora mesmo a gente está com uma estagiária nova lá que... do interior, veio morar sozinha e não sei o que, chama Sofia, eu até mandar um beijo pra Sofia. Nossa, eu tô apaixonado por ela, porque é uma pessoa assim que gosta do que faz e que vai, você vê garra, paixão, sabe? Assim, isso é muito legal, Fernando, isso é muito legal. Quando você percebe que a molecada tá com isso, você fala, pô, é isso aí. É legal. Então, mas a pessoa que tem um compromisso com Jesus, ele pode fazer o trabalho em qualquer área, né? Claro, ele não pode ser um membro de uma milícia, né? Mas eu tô... traficante, mas né, o resto das coisas, ele pode trabalhar em quase qualquer área e bem. Sim. Porque ele tem um compromisso. Se ele sabe que a vida dele pertence a Deus, ele assume compromisso e ele tem que cumprir. Claro que tem
muita gente errada na igreja evangélica também. Claro que tem, lógico que tem. Mas a pessoa normalmente tem um compromisso, ela tem uma facilidade, alguma coisa. Sem ser essas coisas que nós estamos contando aqui, né? Então, mas assim, então, vamos lá. Então, produção é uma área, jornalismo é outra área, tudo de baixo. Você falou de diretor. O diretor fica acima de tudo isso? Na verdade, o diretor, ele é como se fosse um guardião, assim, do que é o programa. Vamos falar, por exemplo, que a gente vai fazer um documentário. Esse cara, ele é o responsável por trazer todas as pontas para a direção certa. Ele vai pegar aqui o roteirista, o produtor, a produção executiva que cuida do dinheiro, mais o casting que cuida de quem vai participar, o produtor de locação que cuida onde vai gravar, a parte técnica, quais câmeras que nós vamos usar, quais as luzes, quais são os microfones, quais são a edição, vai ter ou não... Enfim, ele vai pegar tudo isso aqui e vai trazer para um... Esse é o diretor. Vai ser o guardião dessa visão aqui, né? Isso, sei lá, num documentário. Se for fazer um filme, por exemplo, o diretor, ele é aquele cara que o filme é como se fosse o texto dele, né? Ele vai dar a cara dele. Ele tem até a cadeirinha especial. Exatamente, tem a cadeirinha especial. Se ele for fazer um programa de auditório, ele é aquele cara que vai também fechar tudo no final. O Jô tinha, acho que era Max, né? Que ele Max Nunes era o redator. É o redator. Que era ele falava no Max muitas vezes. E tinha o Villain. Villain era o diretor, que estava com ele há muito tempo e tal, né? Então é isso, o diretor é esse cara que está liderando todo mundo, né? Entendi. Naturalmente, o produtor, até porque o mercado não paga muito bem, você vai naturalmente indo para uma área mais de liderança. Depois você começa, sei lá, como um estagiário, depois você vai para um assistente de produção, depois um produtor, aí um produtor mais sênior, depois você vai para uma coordenação de produção, e aí você vai, né, subindo ali e tal. Então, naturalmente isso acontece. Mas tem um jeito produtor de ser, né? Que é disso que eu tô falando, sabe? Que não é o diploma, né? Porque eu lembro que o jornalismo ficou muita discussão se precisaria ter a carteira de jornalista para ser jornalista, e no final não precisava, não precisa, aquele lobby. Agora precisa de novo. Eu nem sei que estágio, mas fica a discussão, mas de repente você tem pessoas extremamente capacitadas que ainda não estão num curso, fazendo um curso específico. E você fala, esse cara aí... Tem muita gente. Esse cara aí quebra galho de qualquer jeito. Eu tinha lá, agora ele saiu até para ir trabalhar na Band, mas eu tinha um editor lá, que... Era um menino que não tinha diploma. Mas é um editor fantástico. Porque é isso. Tem na cabeça o que é a edição, como é que corta, os efeitos que coloca. Tem uma coisa de texto também que é muito difícil. Por exemplo, eu estou aqui falando com você há 50 minutos. Se eu quero transformar isso aqui em 1 minuto e meio, como é que eu resumo isso? O famoso corte que eles falam. O cara tem que saber de texto, né? O cara tem que ter essa sensibilidade. Então... Esse cara não tinha faculdade. Não tem nada a ver com o redator, que é outra coisa. Não, o redator é o cara que vai escrever. E tem também a diferença do redator pro roteirista, né? O roteirista, ele é o showrunner, vamos dizer assim. Ele é o cara que pensou aquele roteiro. O redator é o cara que vai falar, que vai escrever as falas, Esse é o redator, né? Mas hoje, Fernando, cada vez mais essa departamentalização, ela tá acabando. Talvez só no cinema ou na teledramaturgia, que ainda... Substituído por coisas digitais ou a pessoa que é multi... É multi. Não dá. Falar multimídia, mas não é multitarefa. Multitarefas. Não tem como. Você não dá pra ser... Por isso que eu digo, eu brinco que eu sou um realizador audiovisual. Porque você tem que escrever, você tem que editar, você vai atrás, entendeu? E aí lógico, tem coisas que você faz melhor. Eu, por exemplo, sou péssimo em operar a câmera. Tá. Sou péssimo. Nem me dá que eu não sei, entendeu? Entendo, sei onde está o menu, sei o que é um ISO, sei o que é abrir e fechar, tudo bem, mas eu não tenho a técnica. Né? Mas eu sei falar pro cara o que eu quero. Então é isso. E sabe olhar e ver se tá certo legal, ou não tá bacana. bom. Não, faz aqui, um zoomzinho aqui, desfoca aqui, sabe? Coloca uma luz aqui, uma contraluz, tá precisando. Essas coisas tudo a gente sabe. Eu não sou iluminador. Tem um cara profissional para isso. Profissional para iluminação. Mas, no geral... Tá todo mundo fazendo meio que tudo, assim, para poder sobreviver na área. É uma área que está em constante mudança, é muito dinâmica. E agora, com inteligência artificial, por exemplo, eu não tenho redator nem roteirista na minha equipe. A gente faz tudo na inteligência artificial. Entendi. Que bom. Eu tô com meu tempo fechando, tô lá de olho, que o Arthur vai me cobrar.
Eu brinco sempre, coitado do Arthur. Você falou que não conhece o Arthur pessoalmente, mas o Arthur deve chamar ele lá para o Mackenzie, então ele é muito boa, gente. Mas ele pede um certo tempo. Mas o papo está muito legal. E você que está escutando, você gosta de mídia, você quer trabalhar na área de mídia, comunicação, você gosta, seja jornalista, que a gente pensa às vezes que é trabalho menor, não é, não necessariamente. Você tem lá o jornalista, seja na área de edição, enfim, qualquer coisa, e direção depois, com o tempo e tudo. Pensa assim, você como cristão, você pode ser e você deve ser. E é muito legal que possa ser isso. E nós temos um exemplo aqui. Posso deixar dois arrobas aqui para quem Claro, quiser? Pode não deve. Se quem quiser baixar... Pode falar que depois nós vamos colocar também na tela, tá? Quem quiser baixar o aplicativo do MacPlay, que é esse streaming da Universidade Mackenzie, você pode baixar em qualquer loja virtual, seja para iOS, seja para Android, enfim. Também pode seguir a gente nas redes sociais, @MacPlayOficial, MacPlay, MacPlay Oficial. E também quem quiser perguntar... Oficial com F só, né? Isso. Tá. Quem quiser perguntar, tirar dúvida, mandar currículo, pode me procurar, @OsmarGuerra. @OsmarGuerra. Vai ser um prazer poder falar com você, enfim, você não te devia conhecer. ter falado, mandar o currículo, que vai ter 3 caras aí na porta que vão te dar currículo aqui na porta. Não, mas aí eu sei quem é, eu não vou tirar do Fernando ninguém. Olha lá, já deu sinal de positivo lá atrás. E obrigado pela oportunidade, viu, Fernando? É um prazerzão. Prazer te receber. Foi bom esse papo, conhecer mais você. Qualquer hora eu dou uma entrada lá. No tempo do Gunnar, eu fui umas 2, 3 vezes lá, mas nunca mais fui. Qualquer hora eu dou uma... Vai lá. Eu tenho até um crachá no Mackenzie, de amigo do Mackenzie. Eles, uma época, fizeram um crachazinho, e eu tenho esse crachá comigo ad eterno. Então, levo na minha mochila, entro lá, nem preciso pegar nada. E eu sou mackenzista. Eu defendo o Mackenzie. Uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Sempre mackenzista. Né? Não existe esse mackenzista. Já dizia alguém lá para trás, né? É isso mesmo. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado você, Fernando. E você que está nos escutando aí, vê só que delícia, que mais um programa ótimo. Eu espero que seja inspirador para você, para a sua vida profissional. Mas lembre, vida, fé, seja o que for, sempre para a glória de Deus. Ele é o alvo final. Baixe o nosso aplicativo aqui também. Já falou o aplicativo do Mackenzie? Lembra do nosso Telmídia? Baixa o programa. É um conteúdo grande, gratuito. Nós temos filmes, nós temos rádio, tem blog, tem podcast, você está vendo aqui. Tem muita coisa. Baixa aí. Se você quiser nos apoiar financeiramente, porque isso aqui é uma missão, será um prazer. Aí você baixa o aplicativo na versão paga com mais algumas qualidades. Por exemplo, você está nos escutando. Se fosse no pago, você estava nos vendo também. Quer ver o nosso rosto? Então, dá uma entrada lá e nos apoia. Deus te abençoe e até o próximo encontro.